Senhores, então, bom dia. Oficialmente, a partir de agora, a nossa aula está começando. Ela passa a ser gravada a partir desse momento, então, tá certo? E eu tenho um assunto para tratar com vocês. Vocês haviam pedido para eu falar acerca a respeito da prova, né? Vocês queriam saber nota e tudo mais. Só que é o seguinte, pessoal, a gente está com um probleminha aqui que ele é um pouco sério. E aí eu preciso resolver isso com vocês. É o seguinte, eu vou fazer a refacção da prova com vocês. Porém, o que acontece? Eu não consigo falar as notas ou mostrá-las. Por quê? Porque se eu falar de um aluno, todo mundo vai ficar sabendo. E eu sei que vocês não gostam disso. E está ficando gravado também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a resolução, certo? Vou fazer a resolução com vocês, a refacção, mas aí num outro momento a gente faz. Vocês veem as notas, tá bom? Combinado? Beleza. Então eu vou projetar para vocês. Eu vou projetar para vocês a refacção da prova. Clara, você pode abrir aí para mim, fazendo favor? Você está vendo o que na tua tela, minha querida? A prova? Então, beleza. Pessoal, todo mundo está vendo a prova aí? Consegui projetar certinho? Beleza. Então eu vou começar a refacção com vocês, correto? Vamos começar então. Espera aí que entrou mais alguém. Gabriel, bom dia, tudo bom? Cara, a gente vai começar a refacção da prova agora, tá? Então, o primeiro exercício, pessoal, que eu cobrei de vocês, ele dizia o seguinte: durante o período regencial, as formas de governo ocorreram respectivamente na ordem. Qual foi a ordem das revoltas regenciais, pessoal? Então, a primeira revolta, ela foi a regência trina provisória, seguida da regência trina permanente. Depois, nós tivemos a regência una do padre Diogo Antônio Feijó. E, por fim, a regência una do conservador Araújo de Lima. Isso vai dar para nós o gabarito letra D, de dado, ok? Ok? Vou entender como um sim. E aí a gente vai para o segundo exercício. Pessoal, se ficar dúvida, daí vocês interrompem e a gente começa a conversar a respeito. Segundo exercício. O período regencial, 1831 a 1840, foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre essas revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta, ou seja, qual não é uma revolta regencial. Balaiada era revolta. Sabinada era revolta. Farroupilha era revolta regencial também. E a revolta dos malês, ficando para nós qual não sendo revolta regencial? A letra C, a Inconfidência Mineira, que foi uma revolta ainda no período colonial, foi uma revolta colonial, certo? De cunho de emancipação. Beleza? Partimos para o próximo exercício, então. Leia o texto a seguir sobre
uma revolta ocorrida no período regencial e relacione. Então a gente vai ler o texto e vai tentar relacionar. Explodiu na província do Grão-Pará. Opa! O movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões em que as camadas inferiores ocuparam o poder. Então sabemos que as camadas pobres estavam no poder. Quem eram os pobres? Os farroupilhas? Não. Não eram os farroupilhas. Era a praieira? Não, porque a praieira é do segundo reinado. Era a sabinada? Também não, até porque a gente está falando aqui na sabinada no exercício de período joanino. Qual era? Período regencial. E qual revolta? Quem eram os pobres? Os cabanos. A cabanagem. Então o gabarito é letra A. Correto? Vamos à próxima. Sobre o período regencial, é incorreto afirmar que passou por 3 etapas: regência trina, provisória, regência trina, permanente no caso, e regência una. Isso está certo. Foi um período de intensa agitação social, com a cabanagem no Rio Grande do... Opa! Achamos aqui o erro. A cabanagem não foi no Rio Grande do Sul e os farrapos não foi no Rio de Janeiro. Gabarito letra B. B. De bola. Continuando. Oi! Não vou falar porque senão todo mundo vai ficar sabendo de todo mundo e vai ficar gravado. Com quem eu tô falando? Com quem que eu tô falando? Perdão. Com a Ana? Beleza, Ana. Então, olha lá, pessoal. O golpe da maioridade, datado de julho de 1840 e que elevou Dom Pedro II a imperador do Brasil, foi justificado sendo como uma estratégia para manter a unidade social abalada pelas sucessivas rebeliões provinciais. Lembra? O que estava acontecendo? Era muita revolta regencial, não estava dando conta de controlar o governo. O que os conservadores propuseram? O golpe da maioridade, né? O clube da maioridade, o golpe da maioridade, para fazer o quê? Sufocar as revoltas, ter unidade territorial novamente, política. Gabarito letra E. Próximo exercício. O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional, ato adicional de 1834, que fez o quê? Transformou a regência trina em regência una, saída da regência trina permanente para a regência una. E quem acabou eleito? O primeiro regente uno do Brasil, o padre Diogo Antônio Feijó, num avanço dos liberais. Próxima questão diz o seguinte, abre aspas. Valorizava-se novamente o município. Opa, estamos falando aqui de descentralização. Que fora enfraquecido e manietado durante quase 2 séculos. Resultava a nova lei na entrega aos senhores rurais de um poderoso instrumento de impunidade criminal. Opa! Estamos falando aqui de uma justificativa que dava poder ao coronelismo, cujas sombras renascem os bandos armados, resultando o caudilismo territorial. O conhecimento de todos os crimes, mesmo os de responsabilidade, pertencia exclusivamente aos juízes de paz. Opa! Estamos falando do direito. Este saía da eleição popular
competindo-lhe todas as funções policiais e judiciárias, pedindo mandatos de busca e sequestro, concessão de fiança, prisão de pessoas. Em relação a esse período regencial, o texto se refere à criação, pessoal, do Código de Processo Criminal, gabarito letra C, ok? Por fim, a Guarda Nacional foi organizada por Feijó para garantir a ordem interna durante a regência. Certo até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida com relação à prova? Pessoal, alguma dúvida com relação à prova? Maravilha! Neste momento, então, pessoal, eu vou fazer a chamada de vocês. Estou abrindo aqui a chamada, me deem um minuto. Ana Luísa. Ana Clara. Clara. Eduara. Gabriel. Elana. Elô. Elô Favarim. Beato. Isabelle. Júlia. Léo. Luana. Veio no chat. Mel. Pedro Antônio. Biel. Oi. E a Rafa? Veio no chat. Então, maravilha. Pessoal, nossa aula hoje, ela vai ser um pouquinho mais curta. Por quê? Porque eu não vou começar conteúdo novo. Estou projetando o quadro para vocês nesse momento, de onde nós paramos na aula passada, só para eu retomar. Vocês estão vendo o quadro? Maravilha. Obrigado, Ana. Então, pessoal, vamos só voltar aqui. O foco do descontentamento da população durante a Revolução Praieira, certo? A gente estava falando da Revolução Praieira. O foco do descontentamento era o jornal Diário Novo, certo? Que tinha tendência de governos liberais. E a revolta se chamava Revolta da Praieira, porque a sede do jornal Diário Novo estava na Rua da Praia, certo? Por isso, Revolta da Praieira. O que os praieiros defendiam? Voto livre universal, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, nacionalização do comércio e reformas sociais. Certo? Legal. Pro, como que essa revolta começou? Então, olha lá. Em outubro de 1847, foi nomeado, podem ver que eu nem comecei quadro novo, eu estou dando continuidade. Foi nomeado um governador mineiro e conservador para tentar sufocar a revolta da praieira. Só que, pessoal, a ideologia da praieira eram os liberais. Óbvio que ia haver um conflito com a nomeação de um
conservador. Por quê? Porque eles eram liberais. Isso não ia acabar bem. Com isso, os praieiros tomaram as armas e foram ao combate. Eram liderados por Pedro Ivo. Pedro Ivo, pessoal, era o líder dos praieiros, beleza? Até aqui alguma dúvida? Maravilha. Olha o que acontece. Em fevereiro de 1849, os rebeldes invadiram o Recife. Perdão, estava escrevendo minúsculo. Invadiram o Recife. Porém, foram repelidos pelas forças imperiais, que foram enviadas pelo rei Dom Pedro II, pelo imperador Dom Pedro II. Por final, sem o apoio da população, Pedro Ivo entregou as armas 2 meses depois, certo? Chegando ao fim a revolta da praieira. Pessoal, alguns costumam dizer que a praieira ela se prolongou até 1850, porém não mais como uma revolta com a ênfase de 1848, tá certo? Até aqui, ficou alguma dúvida para os senhores? Um ponto que é importante, que eu quero que vocês deem uma olhada, na página 437 tem um trecho do manifesto lançado pelos praieiros, chamado de o Manifesto do Mundo, ou Manifesto ao Mundo, onde eles defendiam, por exemplo, no parágrafo 1º, voto livre universal, liberdade de expressão, no parágrafo 2º, no parágrafo 3º, trabalho como garantia de vida, parágrafo 4º, comércio na mão dos brasileiros e não mais na mão dos portugueses, no parágrafo 6º, a extinção do poder moderador. Ou seja, eram as reivindicações que eu trabalhei com vocês na aula passada, correto? Isso para a gente é muito importante, até porque a revolta da praieira ela contou com a influência de revoltas liberais que estavam ocorrendo na Europa naquele momento, certo? Até aqui, senhores, vocês têm alguma dúvida? Tudo certo, então. Por hoje, pessoal, eu não vou cadastrar atividade para vocês na trilha do conhecimento, porque nossa aula foi mais curta e eu preciso falar de outros tópicos. Também não vou começar mais nada hoje, porque já são 10h23, né? 10h24 praticamente, e 5 minutinhos eu não conseguiria dar conteúdo novo. Então eu estou parando a gravação por aqui.